Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu vou direto para o meu bate-papo com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Acre, Guilherme Delgado, que nos fala do atual momento das negociações da categoria dos policiais federais em todo o Brasil com o governo federal. As negociações avançaram. O Ministério da Justiça, o Ministério do Planejamento, tem ouvido as reivindicações, tem buscado um entendimento com esse segmento tão importante da segurança pública nacional, que é a Polícia Federal. Como estão as negociações em Brasília? Guilherme Delgado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Obrigado por estar nos recebendo mais uma vez. É um prazer para nós também conversar com vocês. Guilherme, como estão hoje as negociações com o governo federal? Em que momento também nós estamos na greve? Você tinha me falado da outra vez que as operações padrão não seriam mais realizadas pelo transtorno que causam à população e que vocês mudariam o foco de pressão. E aí? Estamos hoje no seguinte pé. A nossa reunião, que estava previamente agendada para a última terça-feira, para ontem, foi mais uma vez adiada por 36 horas. Então, somente amanhã, quinta-feira, às 8 horas da manhã, que teremos finalmente um retorno do governo efetivo quanto aos nossos pleitos. No entanto, temos notícias de bastidores. Na data de hoje, ocorreu uma reunião da cúpula do governo federal, envolvendo a presidente Dilma e os principais ministros do seu staff, em que a pauta dos policiais federais operacionais foi novamente tratada. As notícias de bastidores que temos de Brasília nos deixam otimistas, Alain. Sabemos que essa estratégia de pressão que a gente tem junto ao governo, de mais uma vez realizar uma greve, traz muito mais transtornos para a sociedade do que para o próprio governo em si. O nível de pressão que a gente estabelece no governo não é tão elevado quanto o nível de pressão que a gente estabelece na sociedade brasileira. Dessa forma, a partir dessa resposta que teremos amanhã, mesmo que seja um retorno parcial daquilo que a gente espera, nós esperamos conseguir finalizar a nossa greve e partir para novos momentos de pressão junto ao governo. Você falou que espera notícias importantes, positivas para a categoria. Mas o Ministério da Justiça não tinha determinado o corte de ponto dos grevistas? Esse corte de ponto partiu unilateralmente do senhor ministro da Justiça. Uma coisa que nos deixou um pouco transtornados no início, apesar de ser uma regra natural desse processo de negociação com o governo. Inclusive, ele chegou ao ponto de endurecer essa questão do corte de ponto, Alain, no sentido de nos vetar, de nos proibir de compensar essas horas que ficamos parados durante esses 16 dias, tendo que haver necessariamente a questão da punição pecuniária, punição financeira para os nossos servidores. No entanto, ontem à noite tivemos uma nova reunião com o ministro da Justiça. Ele não estava com as informações mais adequadas, mais apropriadas com relação ao nosso movimento, e ele já deu uma flexibilizada nessa questão. Então essa questão do corte de pontos será revista pelo ministro? Será revista pelo ministro. Fatalmente, nossos colegas policiais, que já trabalham bastante, vão ter que trabalhar um pouquinho a mais para conseguir compensar esses dias. As horas. Exatamente. Muito bem. Na verdade, é o Ministério de Planejamento e Orçamento que faz todo o arranjo financeiro para atender às reivindicações dos policiais federais. Nós já falamos de questões salariais na vez anterior que você teve aqui conosco, Guilherme. Mas com relação ao salário, ao pagamento dos policiais, vocês inclusive usam um termo interessante, a gente trabalha como gerente e recebe como garçom. Exato. Houve alguma resposta efetiva com relação ao salário, ao pagamento dos servidores? Mais uma vez, somente as notícias de bastidores, Alain. O governo deixa muito claro para nós que reconhece que vivemos essa distorção de trabalharmos como gerente e temos uma remuneração de garçons, mas essa resposta efetiva, prática e definitiva, quantitativa, enfim, somente amanhã pela manhã. Então, a gente está confiante, como eu disse para ti mais cedo um pouco, de que teremos uma resposta positiva. No entanto, essa resposta só virá amanhã de manhã. Com relação a condições de trabalho, aumento do efetivo, isso também tem sido colocado na mesa de negociação? De maneira muito forte. Nós temos 2 concursos apenas, um em andamento para 600 novos policiais e outro que está suspenso por uma decisão judicial para outros 600. E nesse sentido, a gente lembra que mesmo com um efetivo tão pequeno como temos hoje no Brasil, cerca de 11 a 12 mil policiais federais para um país de dimensões continentais como é o nosso, a Polícia Federal traz um retorno muito importante para a comunidade. Não só
um retorno no sentido de combater o crime, etc. Eu me refiro a um retorno financeiro. Se você me permite lembrar para todos os nossos telespectadores, há poucos anos atrás nós prendemos um dos maiores traficantes do mundo, que era o Abadia, um traficante colombiano que atuava aqui no Brasil, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Só de bens que foram apreendidos dele, Alan, era aproximadamente 2 bilhões, bilhões com B, 2 bilhões de reais que serão leiloados e todo esse dinheiro será revertido para o poder público reinvestir no nosso país. Então a Polícia Federal traz retorno. Como é que fica a relação com a presidente Dilma? A presidente Dilma tem hoje um dos maiores índices de aprovação popular nesse país. Obviamente que ela vai utilizar toda essa aprovação popular também para manter aquele jeitão da Dilma. Ela não gosta muito de negociar, não. A Dilma tem a presidente, com todo respeito, a presidente merece, mas tem um perfil linha dura. Como é que os policiais avaliam essa relação com a presidente? Aliás, tem até perguntas sobre isso aqui dos internautas também. Como é que está essa relação com o governo federal? A nossa relação hoje está um pouco tumultuada, Alan. Infelizmente, após mais de 900 dias de negociação, fomos empurrados para uma greve que definitivamente não queríamos entrar. Com relação ao alto índice de popularidade da presidente Dilma, é importante deixar uma coisa muito clara para todo o povo acreano. A Polícia Federal também tem um índice de reconhecimento e de popularidade muito elevado junto à população brasileira. Só que há uma diferença fundamental. O índice de popularidade da nossa presidente se deve, em boa parte, a nós, policiais federais, que damos o nosso sangue diariamente em todos os pontos do Brasil. Por outro lado, o índice de popularidade da Polícia Federal não se deve em absolutamente nada à nossa presidente. Ou seja, nós somos, da Polícia Federal, uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. Aproveitando esse tema, o Willamis França faz a seguinte pergunta. Boa noite, Alain. Boa noite, Guilherme Delgado. Gostaria de uma avaliação sua, Guilherme, sobre o governo da presidente Dilma. Tá bom? Tá ruim? Como é que o senhor definiria? A gente pode dividir, essa é uma opinião bastante pessoal, para deixar muito claro, o governo, a atuação do governo em diversos segmentos. Eu vou me ater, William, se você me permite, Alain, a só a questão da segurança pública. Tivemos alguns avanços pela presidente, mais especificamente falando, o Plano Estratégico de Fronteiras, em que houve uma determinação muito forte da presidente de que deveria haver um foco, uma atuação muito mais intensa nas fronteiras brasileiras. Esse é um projeto importantíssimo da presidente, afinal de contas, se a gente parar para pensar, todas as drogas, armas e contrabando que chegam no litoral do Brasil, que chegam em Recife, em João Pessoa, nas grandes capitais, em São Paulo, Rio, enfim, passaram por alguma fronteira. Nós não fabricamos arma, nós não fabricamos cocaína. Então, exatamente a nossa falha de atuação, que não se deve exatamente à atuação do policial em si, mas sim do efetivo da estrutura de uma estratégia de governo. Na medida em que o governo sinaliza que é fundamental fazer uma proteção melhor de nossas fronteiras, isso é muito bom. No entanto, para não deixar passar barato mais uma vez, esse projeto ainda está no papel. Ainda está faltando transformar essa situação de um plano para ações efetivas. Avalio o governo da presidente Dilma como médio. Existem áreas muito boas, áreas muito ruins. A área de segurança tem avançado, mas a passos muito curtos ainda. Próximos passos da Polícia Federal com relação a esse movimento. Vai depender exclusivamente da reunião de amanhã? Não. Nós já temos uma sensibilidade para entender que não é mais possível manter essa greve por tempo indeterminado. Então essa greve se encerra? Muito provavelmente. Amanhã teremos essa reunião do governo, estamos confiantes que teremos uma resposta muito positiva e mesmo que ela não venha nos termos que a gente está negociando com o governo, encerraremos muito provavelmente essa nossa greve e iremos para outros passos, outras estratégias de pressão junto ao governo federal. Tá aí, minha gente, informações importantes. Guilherme Delgado, que é o representante do sindicato, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Acre, nos traz essa informação muito importante. Certamente até amanhã teremos uma notícia sobre o fim da greve. Como ele já adianta aqui, fatalmente a greve se encerra amanhã e a Polícia Federal encaminha novos mecanismos de pressão para continuar essa negociação com o governo federal. Guilherme Delgado, muito obrigado pela tua vinda, meu amigo. Obrigado, Alain, por mais essa oportunidade e boa noite a todos os telespectadores. Prazer foi nosso. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.